pelo menos à primeira vista, temos que o Senhor nos dá uma reunião abençoada à quarta-feira, aliás, como as outras. Hoje, pela graça de Deus, estaremos falando acerca da salvação pela fé e não pelas obras. Esse vai ser, ou já está sendo, o nosso tema. Gostava de cumprimentar com a paz do Senhor e a graça de Deus a todos quantos nos escutam neste momento, e fique sabendo que Deus te conhece muito bem pelo teu próprio nome. Deus não só tem uma bênção para ti, mas tem um plano para a tua vida. Então, salvação pela fé e não pelas obras. Isso é um pensamento ou uma declaração que acabei de fazer, que vai nos acompanhar no nosso interior durante todo o tempo que estivermos falando deste assunto. A leitura, para falarmos disso, vamos fazê-la mesmo com os irmãos sentados, e essa leitura se encontra no livro de Romanos, capítulo 10. Gostava que todos abrissem a sua Bíblia e prestassem atenção ao que estão lendo, porque isso é simplesmente maravilhoso. Enquanto os irmãos estão abrindo, deixe-me dizer-lhe, Deus ainda não terminou com o povo judeu. O povo judeu, israelita, e o povo de Israel é o mesmo povo. Deus ainda não terminou com esse povo. De certo modo, de facto está escrito que Deus o colocou um pouco à parte, houve razões para isso, para abrir a brecha ou uma porta para aqueles que não andavam à procura de Deus serem ganhos. Nesse número está aquele que está falando e todos que me estão ouvindo. A igreja nunca foi profetizada, e se há alguma profecia acerca da igreja é muito obscura, mas de facto a igreja sempre esteve no coração de Deus. Israel pôs o pé onde não devia ter posto algumas vezes, Deus o desviou e abriu a porta para a igreja, de uma forma que nem os discípulos souberam, a não ser quando a porta se abriu no dia de Pentecostes. Então, sempre quando falarem do povo judeu, por favor, eu já me estou zangando, tire o chapéu e fique sabendo que o povo de Deus é o povo de Deus e a igreja não é Israel. A igreja é a igreja de Jesus e o povo de Israel é o povo de Deus. De facto, deixa acrescentar mais um palmo. No que está perto para acontecer, ou seja, o tempo que vem depois do arrebatamento da igreja, a grande tribulação, esse tempo é chamada a Semana de Israel. É quando Deus, essa semana vem desde o profeta Daniel, e não vou entrar nisso, mas seja como for, esse tempo é dedicado à restauração do povo de Israel. Israel hoje em dia tem 8% do território que Deus declarou para eles. Todos os outros à volta, eu não quero mencionar o nome de propósito, todos os outros à volta estão chamando de seu, que não é seu. Na margem ocidental do Rio Jordão, eu vi com o meu olho um fence que está lá, de fio farpado, ao lado do rio. Mais do dobro do terreno está do lado de cá, é do povo de Israel. Mas a Síria chama o seu e como é forte, fica assim. A Jordânia, neste é 1920, para os irmãos ficaram sabendo, há cerca de 7 anos, aquela Jordânia, lá do Mar Morto, pertence a Israel. Eu estou dizendo isto a vocês, amados irmãos, a igreja do Senhor, porque a igreja é igreja, Israel é Israel, mas a salvação vem dos judeus. Jesus não só é judeu, mas é o rei dos judeus. Como a entrada fica assim. Não era para ser tão comprida, mas isso ferve aqui dentro. Então vamos fazer a leitura que foi anunciada no capítulo 10 de Romanos. Vamos fazê-la do primeiro verso até o 13. Irmãos, isso é o apóstolo Paulo
que está escrevendo aos Romanos, hoje para nós é a palavra de Deus. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Porque lhes dou testemunho de que têm zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração quem subirá ao céu, isto é, trazer do alto a Jesus, e quem descerá ao abismo, à sepultura, isto é, tornar a trazer Jesus de entre os mortos. Mas que diz? A palavra está junto de ti. A justiça que é pela fé, mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e gentio, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Glória a Deus, é boa palavra, bela palavra para pregar, profunda, longa, maravilhosa, o que envolve aqui. Mas nós vamos falar só de acordo com o tempo que nós temos e também a resistência dos irmãos. Vamos ler agora os primeiros 4 versos já lidos e eu vou explicar alguma coisa a quem nos está escutando. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Paulo, ele ardia de paixão, compaixão e amor pelo seu povo. Certa ocasião, escrevendo aos Coríntios, salvo erro, ele disse: eu preferia tirar-me a salvação, ficar à parte, para dar um lugar ao meu povo, se fosse uma coisa possível de fazer. Moisés disse o mesmo, está-me lembrando agora: Senhor, risca o nome do meu povo, risca o meu nome da tua salvação e salva este povo. Quando o povo de Israel fez uma coisa que não devia ter feito, Deus disse: ele vai destruir esse povo numa noite e vai começar o povo de Israel contigo outra vez. Ele clamou ao Senhor dessa maneira: quem ama o Senhor, ama os seus servos, e quem ama os seus servos, ama o Senhor. De facto, Paulo foi o Moisés do Novo Testamento. Eu vou ler o primeiro verso que acabei de ler. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Mas deixa-me falar. Por quê? Por que é que ele está falando assim? É porque Israel não recebeu Jesus como devia. O apóstolo Paulo foi pior ainda do que o povo de Israel.
Ele era do povo de Israel. Ele fez pior ainda. Ele estava sacrificando a igreja, perseguindo a igreja, arrastando-os pelos cabelos. Mas um dia, quando ele ia para Damasco, Jesus veio ao seu encontro, ao caminho, e estive lá nesse lugar, assim, mais ou menos onde é. Ele ia no caminho, como os outros iam no caminho. De repente ele ouviu uma voz que ele nunca tinha ouvido. Ele viu um clarão e uma luz que ele ficou cego na hora. Fiquei sem ver na hora. Saulo, Saulo, porque me persegues? Quem és tu, Senhor? Exclamou ele. Esse é Jesus a quem tu persegues. Mas Jesus salvou essa alma de propósito. Se alguém me escuta em algum lugar e pensa que não tem valor, estás enganado, tens muito valor aos olhos de Deus. Diz este homem Paulo que estava perseguindo a igreja para estabelecer a igreja. Foi o apóstolo Paulo que estabeleceu a igreja sobre a rocha que é Cristo. Muito bem, vamos continuar agora. Eu falei nisso para mostrar aos irmãos o ardor que ele tinha pelo seu povo. O verso 2 diz assim: porque lhes deu testemunho de que têm zelo de Deus, isto é, que os judeus têm zelo de Deus, mas não com conhecimento. Uau! É importante termos o conhecimento de Deus, o entendimento. Vamos continuar. O verso 3. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Senhoras e senhores, não é porventura o mesmo Espírito que estamos contemplando neste mundo, agora mesmo? Não é hoje, é agora mesmo? É sem dúvida, como diz o verso 3 e 4. Portanto, ignorando a justiça que vem de Deus, os judeus, e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se submeterá à justiça de Deus. Verso 4. Porque o fim da lei de Moisés, da lei de Deus, é Cristo para a justificação de tudo o que crê. Mas, irmãos, prezados amigos, eu fico transcendente com essa palavra justificação. Sabeis porquê? Porque Jesus morreu na cruz do Calvário, derramou o seu sangue na cruz para perdão dos meus pecados, para perdão dos nossos pecados. Mas ao terceiro dia, Deus o Pai, o Todo-Poderoso, o ressuscitou da sepultura para a nossa justificação. Portanto, Jesus não só nos salva, mas nos coloca como justos diante de Deus. Essa justiça que está aqui, que os irmãos estão vendo, que parece que não faz sentido, essa justiça de Deus, a justiça deles, etc., é exatamente isso que nós estamos falando. Glória a Deus, amados irmãos, é esta justificação, continuando, não conhecendo a justiça que vem de Deus. O que é justiça? Que justiça é essa? A resposta é a condição de justo que tem como base a fé. É o que a Bíblia está chamando de justiça de Deus e justiça dos homens. Salvação pela fé e não pelas obras. Pela justiça de Deus, não pelas obras. E vou ler isso mais uma vez. O que é essa justiça que nós estamos lendo aqui? A resposta é essa. É a condição de justo que tem como base a fé. Quem é que está aqui que crê em Deus e em Jesus pela fé? Levante o seu braço, amado irmão. Diga glória a Deus. Glória a Deus. É essa justiça que está falando aqui. Nós somos salvos pela fé. Não somos salvos por aquilo que fazemos.
A gente não vem à igreja para ser salvo. A gente não faz bem ou não ajuda o outro para sermos salvos. Nós não nos portamos desta ou daquela maneira para sermos salvos. Isso tudo acontece porque somos salvos. Eu não faço isso, eu procuro não dizer aquilo, eu procuro não ir a um certo lugar, eu procuro vestir-me de uma certa maneira. Eu mesmo, João Melo está falando com vocês, eu procuro fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo. Não é por religião, não é para ser salvo. É porque tem Jesus no coração e eu não quero levar o coração para onde Jesus não iria. O salvo tem Jesus no coração e não o quer levar para lugares que não lhe compete. Eu sei que Jesus está nos lugares todos. Continuando. O que é a justiça? É a condição de justo que tem como base a fé. Está escrito em Romanos 1,17. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Se os irmãos todos tivessem compreendido, tinham gritado, glória a Deus. Eu verei o verso mais uma vez. Está escrito em Romanos 1,17 assim, porque no Evangelho, o que é o Evangelho? As boas novas de salvação. É aquilo que nós ouvimos e fomos salvos. Nós somos salvos porque vimos há algum tempo as boas novas de salvação. O que é a boa nova de salvação? É que Jesus morreu para salvar tudo aquele que nele crê. Então, porque o Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Isso quer dizer? Quer dizer, não é por nada que eu vou fazer, não é por nada que alguém faz, mas é pela fé em crer em Cristo Jesus. Há um certo número de pessoas, mesmo nas igrejas, que querem fazer as coisas à sua maneira de ver, mas no que diz respeito à salvação, essa filosofia barata, forma de ver, não funciona. Há um certo número de pessoas, mesmo nas igrejas, que querem fazer as coisas à sua maneira de ver, mas o que diz respeito à salvação, essa filosofia barata, forma de ver, não funciona, não tem lugar. Para ser salvo é pela fé em Cristo Jesus. Crer em Jesus. Crer e serás salvo. Todo aquele que invoca o nome do Senhor, como nós lemos, será salvo. Dizem, faço assim, sempre fiz assim, meus pais eram assim, vivi nessa tradição. Isso não passa de uma religião, isso não é salvação. O fazer isso, ou fazer aquilo, ou querer fazer mais ou menos, não passa da religião. Não salva ninguém. Crer em Jesus, nosso Salvador, e seguir a Jesus, isto salva. Merece ser dito mais 3 vezes, eu vou dizer só mais uma. Crer em Jesus como nosso Salvador e seguir a Jesus, isto é que salva. Não é só crer em Jesus, é crer em Jesus e segui-lo, servi-lo, vir fazer o que se faz. Eu não posso descrever tudo. Isso criei eu. Vamos continuar agora no verso 5, de leitura já feita. Eu vou explicar alguma coisa aos irmãos. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Isso era no tempo da lei.
no tempo de Moisés. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração quem subirá ao céu. Isto é trazer do alto a Cristo. Quem descerá ao abismo, sepultura. Isto é, tornar a trazer Jesus de entre os mortos. Mas que diz a justiça que é pela fé? A justiça que é pela fé. O que é que diz aquele que é salvo? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Ouve essas palavras pelo amor de Deus. A palavra está junto de ti. A palavra de Deus está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Glória a Deus. Aleluia. A salvação para todo o pecador, seja lá quem for e esteja onde estiver. Porque se com a tua boca confessares, o que é confessar? Confessar não é nada mais do que falar sério, falar do coração, falar daquilo que é real, que está na vida, não está encobrindo nada. Isso é confessar. Se confessares ao Senhor e em teu coração creres, tu tens que crer no Senhor. Crê no Senhor Jesus e serás salvo. Isso é o Evangelho reduzido a 2 ou 3 palavras. Crê no Senhor Jesus e serás salvo. Fora de Jesus, podes andar nas igrejas todas que têm Fall River no mundo inteiro. Não há salvação. A salvação não está em religião, não está num bom pastor, não está num bom pregador. A salvação está em Cristo Jesus. Quem quiser ser salvo tem que dobrar o joelho, dobrar o seu eu, a sua importância e dizer: Senhor, eu sou um vil pecador, eu não sou digno do teu amor, mas eu creio em ti. Isso é crer no Senhor Jesus. E convém não brincar com estas coisas, porque são coisas muito sérias. A não se ter, todos nós vamos viver uma eternidade. Alguns vão existir, os que não são salvos. Todos nós vamos ter uma eternidade para estar em um lugar. Uns no céu, outros no inferno. Mas a decisão é feita agora. Depois da morte, não há remédio. O Evangelho é: depois da morte não há remédio. Não há palavras doces para dizer aqui. Ou há salvação ou há perdição. O Evangelho é assim: sim, sim, não, não. Não há meios aqui. Mas por causa disto, por causa daquilo, não há meios. Cristo Jesus salva a todos. Jesus morreu pregado na cruz perante o mundo e o universo. Seu corpo estava como estava, não vai falar disso agora. Jesus se humilhou, mais que podia ser humilhado. Jesus foi pregado no madeiro, numa cruz. Como as pessoas mais ruins eram pregadas numa cruz. E Jesus sabia que isso ia acontecer. Mas também sabia que só assim é que ele podia salvar o pecador. Igrejas e tudo que está relacionado com igrejas muitas vezes passa despercebido às próprias pessoas que estão indo às igrejas. Preparam-se para ir à igreja, afinal é conta, é dia, está no horário, é costume ir à igreja, vai e veia. Há alguns piores que vieram. Eu não me refiro à nossa igreja, não me refiro a nenhuma igreja, eu me refiro às igrejas. Pessoas vão às igrejas só por ir às igrejas e vêm lá por dentro. Se vêm sorrindo por fora, mas lá por dentro só Deus é que sabe as perguntas que existem ali. Porque ninguém é tolo. Todos conhecem o que eu estou falando. Eu não estou falando de coisas desconhecidas para ninguém, mas costumo chamar isso de alguns nomes. É religião, é religioso, é isso, é o outro, ninguém entende, mas o outro... Mas... Yeah. Vá brincando com isso e não olhes para Jesus. Jesus está olhando para ti. O Espírito Santo está à tua volta para te convencer se tu deres lugar. Verso 10 diz assim: visto que com o coração se crê. O que é o coração que crê? Que coração é esse? Será que é mesmo uma bolinha de carne
que serve de bomba para circular o sangue, como um sistema de calor à água, que tem uma bomba ou um circulador que puxa a água quente para andar em toda a volta do edifício. Será que é isso? Visto que o coração se crê para a justiça, o meu coração sou eu. O meu coração sou eu. E o teu coração, segundo a Bíblia, és tu. O nosso coração é o nosso espírito. E eu sou um espírito e todos que me escutam são um espírito. Compreende? Crês do coração. Esse coração aqui és tu. O teu ser interior. O que não fica aqui, na hora da morte, vá para algum lugar, ou para o céu, ou para outro lugar. És tu. Tu és um espírito. Diga essa explicação muitas vezes. Foi transmitida por uma das emissoras aqui à nossa volta. Certo homem foi encontrado morto num certo lugar, na beira de uma lagoa. O corpo dele estava lá na casa, estava na beira da lagoa, e o automóvel dele estava mais abaixo um bocadinho. Eu vi isso e fiquei perguntando o resto do dia, onde será que estava aquele homem? Se o corpo dele estava lá, o carro dele estava mais abaixo, e ele onde estava? É o espírito, estava lá na eternidade, por onde quer que ele fosse. Pensa nessas palavras e lembra-te que de um momento para o outro, e quer dizer mesmo, de um segundo para o outro, tudo o que tens, tudo o que és, tudo o que pensas que és, fica zero. Mas é mesmo, isto dá que pensar. Verso 10. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, a Escritura é a palavra de Deus, todo aquele que nele crer não será confundido. Todo aquele que crê em Jesus não será confundido. Ele vai achar vida eterna, vai ver a luz eterna, porquanto não há diferença em judeu e grego, gentio. Esse grego aqui podia ser gentio. Porquanto não há diferença entre judeu e aqueles que não são judeus, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos, os que o invocam. Invocar quer dizer pedir auxílio, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso quer dizer, não é um nem outro, não é uma e também não é outra, é toda a pessoa que crê no Senhor Jesus será salva. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Isso é maravilhoso. Por isso nós queremos dizer, se alguém me escuta, neste momento, que ainda não dê a sua vida a Jesus, faça assim, mais ou menos como eu veio dizer, como que uma oração. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Eu quero que Tu sejas o meu Senhor e Salvador. Eu me entrego a Ti, mesmo sem saber o que estou fazendo, mas eu quero Te servir. Eu quero que o Senhor encha a minha vida e o meu coração. Faça essa oração. O Senhor está te escutando. Através do Espírito Santo, Deus está ao redor de cada pessoa que está nesse mundo. Essa é uma forma que eu tenho de explicar. Eu não posso fazer melhor. O Espírito Santo está em todo lugar. O Espírito Santo é Deus. Jesus é Deus. Deus, o Pai, é Deus. O Espírito Santo convence o pecador do pecado. O Espírito Santo, tu és pecador, tu estás vivendo o Evangelho, aceita Jesus. O Espírito Santo fala isso à pessoa.
E a pessoa, uns resistem, outros não resistem. Alguns fazem sem saberem bem o que é que estão fazendo. Mas se o fazem, o Espírito de Deus traz luz e vida eterna ao seu coração. E com essas palavras nós terminamos, dizendo que todos sejam abençoados e muito felizes no Senhor. Para os irmãos que estão aqui, por favor, fiquem de pé. Vamos terminar nossa reunião com oração. E, para tanto, vamos chamar o pastor Silvino, que estará fazendo essa oração. Quero dar uma oportunidade a todos que estão aqui, ou até mesmo aqueles que não estão aqui, se têm um assunto importante, gostava que o Senhor creia que o Senhor é poderoso. Se tem um assunto de oração, levante a sua mãozinha, Deus está vendo essa mão levantada. Louvado seja o teu nome, Senhor. Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, por este dia maravilhoso que nos deste, por estar na tua casa. Senhor, tu és bom e maravilhoso, e a tua misericórdia dura para todo o sempre. Obrigado, Jesus amado, porque tu és um Deus longânimo. E ainda hoje, Senhor, tu ofereces a este mundo, a este povo, vida e morte tens tu à escolha. E vida só há em Jesus Cristo, aleluia. É este o único que salva, que cura, liberta e nos dá a vida eterna um dia. Obrigado, Jesus amado, pelo teu servo que está à frente deste trabalho, Senhor, para esta palavra inspirada que foi pregada, proclamada para nós esta manhã, e é que alguém que escutou essa santa palavra, e Espírito Santo toca nessas vidas, transforma, Senhor, toca, Senhor, de uma maneira tão especial que eu possa deixar esta vida mundial e vir para a vida espiritual, para servir Jesus. Um dia terá uma nova aliança com Cristo lá no céu para a eternidade. Graças te damos pelo teu povo, Senhor. Abençoa a tua igreja, não só aqui, em qualquer parte do mundo, que todos nós possamos dizer uns para os outros quão bom e quão suave que os irmãos vivem em união, nesta certeza que Jesus nos comprou com o seu sangue precioso lá na cruz do Calvário, e assim fez esta salvação que veio para nós de graça, gratuitamente, por teu sangue, Jesus amado. Obrigado, Senhor, mais uma vez, pelo teu povo. Abençoa cada um que levanta a sua mão, que tem uma necessidade, Senhor. Nada é impossível para ti, Pai amado. É aquilo que nós não podemos fazer se cremos na tua palavra. Tu és poderoso e fiel para fazeres e abençoares cada um de nós. Leva-nos aos nossos lares, livrando-nos do mal e do perigo. Mais uma vez, Pai, como foi bom quando alguém nos disseram: vamos à casa do Senhor. É verdade. Amém. Glória a ti, Senhor. Obrigado, Senhor. Meus irmãos em Cristo, que o amor do Senhor nosso Deus, a graça de Cristo Jesus, a comunhão do Espírito Santo, do Consolador, abunde em vossas vidas, em vossos familiares e em vossos lares. E a Igreja do Senhor disse: Amém. Com isso terminamos nossa reunião. Até à próxima, crendo em Deus.